O anime começa com uma narração falando sobre um jogo MMORPG muito popular chamado Glory, que estava completando 10 anos e tinha mais de 130 milhões de jogadores registrados. Esse jogo tinha muitas equipes e jogadores profissionais, e entre eles estava o lendário Yekil, conhecido como o deus da luta. Logo após a narração acabar, a gente vê ele derrotando facilmente um boss que estava dando muito trabalho para vários jogadores, e mais uma narração acontece dizendo que ele fazia parte de uma equipe que ganhou 3 campeonatos seguidos por causa dele. A cena corta mostrando uma garota correndo, entrando em um apartamento e falando com um cara estranho que pega um cartão e diz pra eles irem. Chegando onde eles deveriam ir, a gente descobre que ele é o Yekil e que estava sendo expulso do time que fazia parte. Inclusive, o nome real dele é Yeshil. Eles obrigam ele a dar a sua conta pra um cara que iria substituir ele e obrigam ele a assinar um contrato pra sair do time. Quando ele sai da reunião, a garota para ele e pergunta o que ele iria fazer dali em diante. Ele responde que ia descansar durante um ano, que era o tempo que ele deveria ficar aposentado segundo o contrato. Enquanto ele andava pela rua, ele vê um cybercafé. Entrando lá, ele vê uma garota jogando Glory, e quando a partida dela acaba, ela sai sem desconectar da conta. Então o prota começa a jogar na conta dela e ganha pela primeira vez na conta dela, que estava com 52 derrotas seguidas. Ele pede um emprego nessa lan house, mas ela diz que só contrataria ele caso ele vencesse ela no X1. Mas ele diz que não pode jogar porque deu a sua conta pra alguém, então ela dá a ideia dele entrar no novo servidor que estava abrindo e começar um personagem novo, e ele concorda. Como ele começou no nível 1, ele passou muitas dificuldades até conseguir pegar uma espada que ele usava quando começou a jogar antigamente. Ele para de jogar e vai pro banheiro, mas quando volta ele vê um convite para participar de uma boss fight contra um chefe secreto junto com um grupo de jogadores. Ele aceita e durante a luta ele percebe que o líder do grupo tava deixando os amigos morrerem para ficar com o loot só pra ele, então o protagonista para de ajudar esse cara e deixa ele sozinho pra morrer, dizendo que pegaria o loot só pra ele no final, e ele realmente deixa. Então quando o pilantra finalmente morre, ele luta contra o boss e ganha sem muitas dificuldades. A chefe dele, então, que estava dormindo ao lado, acorda ele e vê que ele dropou um loot muito bom por derrotar o boss, inclusive um livro de habilidades. Mais tarde o anime mostra ele andando pela base inicial e sofrendo rage porque o pilantra de antes disse pra todo mundo que ele matou os colegas de equipe só pra pegar o loot pra ele, mas o prota simplesmente anda até ele e pede pra se juntar ao grupo dele de novo. Ele acaba aceitando, mas depois se arrepende porque o prota tava solando todos os chefes sozinho sem precisar da ajuda de ninguém. Após derrotar uma espécie de chefe aranha, surge um chefe aranha secreto maior ainda, então ele chama o seu grupo pra ajudar e todo mundo fica impressionado com o tanto que ele conhecia sobre o jogo, porque ele conseguiu criar uma estratégia onde ele fez todo mundo usar o seu poder de uma forma perfeita pra derrotar esse chefe que era muito mais forte do que eles. Depois a gente vê um grupo de jogadores do time Riacho Azul discutindo quem era esse tal de Lord Green que começou tão bem no começo do jogo. Lord Green é o nome do novo personagem dele. Depois o protagonista fecha o seu inventário e nota que um cara mandou um pedido de amizade várias vezes pra ele. Ele é membro desse time Riacho Azul, que é um dos melhores times do jogo, e convida o protagonista pra fazer uma raid com o grupo dele. O prota diz que pode ser e pede em troca vários itens raros, tão raros que o cara chega a cuspir o café que tava tomando de tão surpreso que tava. Após isso ele pede pra chefe dele mostrar o lugar onde ele iria dormir. Ele pega no sono e quando acorda ele vê uma notícia na TV onde o time que ele fazia parte tava anunciando a saída do time e que ele iria se aposentar. E ele era tão importante no jogo que todo mundo na cidade começou a chorar, inclusive a chefe dele. Ele dá um lenço pra ela enxugar as lágrimas e os dois conversam um pouco. Detalhe, ninguém sabe que ele é o mesmo Yekil famoso do jogo. Na vida real, o nome dele é Yeshil. Após isso, a cena muda mostrando o time Riacho Azul esperando o protagonista chegar pra fazerem a raid e reclamando que tinha poucos jogadores online. O líder do time deles explica que é porque tá todo mundo mal com a saída do Yekil do jogo, e após isso, o protagonista finalmente chega. O líder então apresenta os membros do time pra ele, mas ele diz que não precisa deles e que se quisessem bater o recorde da raid, eles deveriam chamar pessoas de classes diferentes para montar um time 100% ofensivo. O líder chama jogadores diferentes e então eles começam o ataque. O protagonista usa uma estratégia para atrair todos os monstros e juntar todos no mesmo lugar, então ele usa seu conhecimento insano do jogo para criar um combo usando os poderes de todos os jogadores que estavam ali. Um mago de fogo, um mago de gelo, uma bruxa e o mestre de espadas, que é o líder deles. E esse combo feito por todos fez com que eles limpassem essa onda de inimigos muito rápido e conquistassem o recorde de velocidade da área. Depois o líder deles ficou se achando no grupo do Zap por ter batido o recorde e por ter o protagonista no seu time até ele sair bem na frente de todo mundo e o cara passar vergonha. Depois a chefe do protagonista faz o café da manhã pra ele pra agradecer por ele ter usado seu casaco pra cobrir ela aquele dia e sai com pressa pra buscar alguém. Esse alguém é uma garota que também é muito boa nesse jogo, mesmo jogando muito pouco, e ela chega a derrotar um jogador veterano facilmente na conta da chefe do protagonista. Vendo que ela era muito boa no jogo, a chefe decide fazer um duelo entre os dois. O protagonista aceita e
na hora do X1 começar, os dois fazem uma aposta. Ele apostou um maço de sim, eu não posso falar o nome completo porque senão o YouTube não gosta. E ela apostou dinheiro, uma nota de 100 daquele dinheiro da China que eu não sei o nome. A partida começa e o que parecia ser uma luta equilibrada vira pro lado do protagonista e ele derrota ela. Depois ele levanta e fala umas coisas meio cruéis pra ela, mas em vez de desistir, ela aposta mais dinheiro e pede revanche. Mas não só uma vez, ela pede várias vezes e em todas ela perde pra ele. Então ele sai dali com um bolão de dinheiro grande e diz que Glory não é um jogo tão simples como ela pensava. E logo em seguida ela pede pra chefe do protagonista dar uma conta de Glory pra ela e fica determinada a derrotar ele um dia. A cena corta mostrando ela criando o seu personagem. Ela queria jogar com a classe de aventureiro por ser a mesma que ele joga, mas a chefe conversa com ela e ela decide jogar com a classe de maga de batalha. A chefe então mostra vídeos do Yakil ensinando a jogar com essa classe, mas o prota aparece e diz que esses vídeos não serviam mais pros dias de hoje por serem de 9 anos atrás e diz que ele mesmo ensinaria ela. Logo depois, ele sai pra descansar e vê duas pessoas dizendo que um boss global muito difícil tinha sido liberado e que as guilds top 3 do jogo já estavam tentando derrotá-lo. No meio da batalha, o líder dessas guilds estavam todos lá discutindo quem iria derrotar o boss, que tem um visual incrível por sinal. Até o protagonista chegar no meio de todo mundo e começar a atacar o chefe do nada, assim como nas outras vezes ele usa o seu conhecimento do jogo pra formar uma estratégia usando as habilidades de todo mundo que tava ali e quando o boss estava quase morrendo, os líderes das guilds que estavam só olhando a luta decidem começar a atacar também. Então o boss fica enfurecido e começa a invocar um exército gigante de zumbis que lutam contra os jogadores. O protagonista então decide atrair o boss pra outro lugar com menos gente e começa a lutar no X1 contra ele. Depois de uma porradaria intensa, o boss finalmente é derrotado e o líder do time Rio Azul fica brabo perguntando por que o protagonista roubou o boss só pra ele. E ele responde dizendo que chefes globais são feitos para serem derrotados em uma competição mesmo. Quando ele sai do jogo, ele vê uma notificação que uma guild chamada Excelente Dinastia tinha quebrado o recorde de velocidade da raid que ele tinha feito antes. E essa guild pertence ao ex-time do protagonista. Depois a gente vê um cara estranho terminando uma corrida na esteira. Ele sai da academia e repreende seus subordinados por falarem alto demais às 11 da noite. Capitão Han é o nome dele. Depois aparece um mano de óculos com documentos do time antigo do Prota, que foi o time que quebrou aquele recorde e eles suspeitam que o Yakil estava envolvido nisso. Após isso, o protagonista combina com outro jogador de quebrar o recorde dessa raid e diz que precisa de algumas classes, uma delas sendo um atirador. Ele aproveita a situação e pergunta pra ela se o grande campeonato de Glory seria no dia seguinte e ela confirma. Então nesse dia, os dois vão assistir o campeonato que estava rolando. Esse campeonato era entre dois times, um deles sendo o antigo time do Prota e adivinha quem estava jogando? Exatamente, o cara que roubou o personagem Deusier do protagonista. Após assistirem, ele volta pra Lan House e tarde da noite a gente vê dois caras procurando um lugar pra ficar, sendo que um deles estava bêbado. Eles olham pro lado e veem uma Lan House. Quando eles entram nela, eles veem o protagonista e reconhecem ele. Sim, eles sabem que ele é o lendário Yakil, porque eles são jogadores da Era Eterna, o time antigo do protagonista. Um deles, que agora era o vice-líder, começa uma briga com ele, dizendo que ele era algo antigamente, mas agora não passava de um mero funcionário de Lan House. E o protagonista responde dizendo que o time não sabe trabalhar em equipe desde que ele saiu e que eles vão perder o próximo campeonato por causa disso. Ele queria vir pra cima do Prota, mas o outro cara segura ele e leva ele embora. Então a cena corta para o time que o protagonista montou se preparando pra raid. Essa raid estava sendo feita junto com o líder de uma guild top 3 do jogo e esse cara fica surpreso ao ver que o protagonista chamou vários noobs pra fazerem parte da raid. Mas esses noobs, entre aspas, não são tão ruins assim, já que o protagonista sabe o que faz e com certeza sabe quem ele estava chamando pro grupo. E durante essa raid, o líder desconfia que um desses jogadores é a Mu Cheng, uma jogadora profissional de Glory e ex-companheira de time do protagonista. Ela é aquela garota que eu mencionei no começo do resumo. Ele desconfiou disso porque ela usou uma habilidade profissional e estava jogando com o mesmo estilo de jogo que ela joga na conta principal dela. Então o Yakil diz pra ela não usar essa habilidade novamente, porque ela faz os monstros se afastarem deles, além de ter o risco de revelar a real identidade deles. Por sorte, aquele cara achou que foi sorte e a raid termina. Eles não batem o recorde naquele dia, mas continuam tentando até melhorarem o trabalho em equipe. Um tempo depois, eles finalmente batem esse recorde. O vice-líder da Era Dourada, que é o time antigo do protagonista, fica indignado que ele voltou a jogar começando do zero e bateu o recorde deles, então ele reúne o time e bate esse recorde mais uma vez. Não satisfeito, ele ainda cria outra conta e adiciona o protagonista pedindo pra entrar no grupo dele, só pra sacanear ele, mas o protagonista se recusa. Ou pelo menos de começo, porque após bater o recorde de velocidade em outra raid, ele chama esse cara pro grupo dele e monta uma estratégia que faria eles setarem um novo recorde difícil de ser quebrado. Depois esse cara, que é o vice-líder da Era Dourada, o antigo time do protagonista chamado Liu Hao, chama seu parceiro de time e diz pra ele marcar uma raid com o time à noite. Ele só esqueceu que à noite teria um campeonato, e já que ele não estava nem um pouco preparado pra esse campeonato, já que
que ele esqueceu, ele teve uma péssima performance e acabou perdendo. Depois ele volta a falar com o protagonista na sua outra conta, mas ele desmascara esse cara dizendo que já sabia que ele era o Liu Hao desde o começo. Mais tarde, ele estava trabalhando na recepção quando viu um cara suspeito encarando ele e fazendo um péssimo trabalho em não ser visto. Esse cara é um amigo dele e foi ele que acabou derrotando o Liu Hao no campeonato. Ele anda com esse negócio na cabeça para não ser reconhecido. O protagonista chamou ele para ajudá-lo a bater o recorde na raid chamada Jardim dos Ossos, e esse cara não estava nem um pouco levando essa estratégia do protagonista muito a sério. Então o protagonista mostra para ele na prática a tal estratégia, que envolvia até mesmo prender os inimigos da raid, inclusive o boss, em uma parede para eles ganharem tempo. Depois que ele mostra a estratégia, o grupo começa a treinar e o episódio 6 acaba por aí. Basicamente, esse foi o resumo de The King's Avatar. Eu falei aqui da metade do anime, ou seja, 6 episódios, mas cara, continua assistindo que o bagulho é simplesmente sensacional. Esse foi um dos melhores animes que eu já vi, principalmente o anime chinês, então eu não tava esperando nada, mas me surpreendi bastante. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, ou a parte final, chame como quiser, onde eu vou terminar de falar sobre anime, comenta aí e deixa muito like desse vídeo, beleza? Dependendo do engajamento, eu vou trazer a parte 2 pra vocês.